Meu nome é Maria do Socorro. Tenho hoje 47 anos e vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que guardei por mais de 30 anos no peito, que me fez acordar gritando por décadas, que destruiu minha adolescência e quase acabou com minha vida. Eu tinha apenas 15 anos quando descobri que meu professor de química, aquele homem que eu admirava, que meus pais respeitavam, que toda a escola venerava, era, na verdade, um monstro disfarçado de anjo. Antes de continuar, quero que vocês saibam que contar essa história aqui não é fácil para mim, mas eu preciso fazer isso. Preciso que outras meninas saibam que não estão sozinhas, que existe saída, que existe esperança. Se vocês puderem se inscrever no canal, isso me ajudaria muito, porque significa que mais pessoas vão ouvir essa história. E talvez eu possa ajudar alguém que está passando pelo mesmo inferno que eu passei. Todos os meses eu faço sorteios para quem mais comenta e dá like aqui, no canal, mas só para quem se inscreveu, porque vocês são minha família agora. Era 1989. Eu estava no 2º ano do ensino médio numa escola pública de Campina Grande, na Paraíba. Minha família era simples. Meu pai trabalhava como pedreiro e minha mãe era costureira. Eles faziam de tudo para que eu estudasse. Sonhavam que eu fosse a primeira da família a entrar numa universidade. Eu era uma menina estudiosa, sempre tirava notas boas, mas tinha muita dificuldade em química. Aquelas fórmulas, aqueles cálculos, parecia chinês para mim. Foi aí que apareceu o professor Antônio. Ele tinha chegado na escola no meio do ano. Veio transferido de João Pessoa. Era um homem de uns 38 anos, alto, sempre bem arrumado, usava óculos e tinha um jeito carinhoso de falar. Todas as meninas da escola achavam ele o máximo, diziam que ele era diferente dos outros professores, mais moderno, mais atencioso. Meus pais ficaram encantados com ele na primeira reunião. Que professor! Dedicado, dizia minha mãe. Esse sim se preocupa com os alunos, completava meu pai. Professor Antônio notou logo que eu estava com dificuldades na matéria dele. Depois de uma prova que eu tinha tirado nota vermelha, ele me chamou na mesa dele e disse: Maria do Socorro, você é uma menina inteligente. Não pode reprovar por causa da química. Que tal eu te dar umas aulas de reforço depois do horário normal? Sem cobrar nada, claro, só porque quero te ver bem. Eu fiquei emocionada. Finalmente, um professor que se importava comigo de verdade. Corri para casa e contei para meus pais. Eles ficaram radiantes. Que sorte a sua, filha, disse meu pai. Esse professor é um anjo que Deus colocou na sua vida. Minha mãe até fez questão de mandar um bolo para ele no dia seguinte, para agradecer a generosidade. Na época, eu não entendia por que ele tinha escolhido justamente a mim para ajudar. Havia outras meninas com dificuldades também, mas ele só ofereceu reforço para mim. As aulas de reforço começaram numa segunda-feira de outubro, sempre das 17 às 18 horas, na sala de química, depois que todos os outros alunos tinham ido embora. No começo, era tudo normal. Ele explicava as matérias, me dava exercícios, era paciente. Sempre oferecia um cafezinho ou um suco que ele trazia de casa. Para você não ficar com sede, dizia ele sorrindo. Eu bebia sem desconfiança nenhuma. Afinal, era meu professor, um homem respeitado em quem meus pais confiavam. Mas depois, de algumas semanas, comecei a notar algo estranho. Sempre que eu bebia aquele cafezinho dele, eu ficava meio tonta, meio sonolenta. Ele dizia que era normal, que eu estava cansada depois de um dia inteiro de aula. Descanse um pouquinho, Maria do Socorro. Eu fico aqui cuidando de você. Ele falava com aquela voz suave. E eu acreditava. Deus do céu, como eu era ingênua. Quando eu cochilava na carteira, ele dizia que tinha me coberto com a blusa dele para eu não pegar friagem. Quando eu acordava, sempre me sentia estranha, meio confusa, como se tivesse dormido muito pesado. Minha roupa às vezes estava meio fora do lugar, mas ele sempre tinha uma explicação. Você se mexeu muito dormindo, filha. Está tudo normal. As notas em química realmente melhoraram. Eu estava passando a matéria, meus pais estavam orgulhosos e eu achava que era tudo graças àquelas aulas de reforço. Mas meu corpo começou a me dar sinais de que algo estava errado. Eu acordava em casa com dores que não conseguia explicar, com machucados que não lembrava de ter feito. Minha mãe perguntava de onde tinham vindo aquelas marcas roxas no meu pescoço,
nos meus braços. Devi ter batido em algum lugar na escola, eu respondia, porque realmente não lembrava. Minha memória daquelas tardes de reforço era sempre meio nebulosa, meio confusa. Eu lembrava de chegar, lembrava de beber o cafezinho, lembrava de começar a estudar, mas depois era como se tivesse um buraco negro na minha mente até a hora de acordar e ir para casa. Com o passar dos meses, professor Antônio foi ficando mais ousado. Começou a me tocar de forma estranha enquanto explicava as matérias. Punha a mão no meu ombro, no meu braço, às vezes até na minha coxa, sempre com a desculpa de que estava apenas sendo carinhoso. Você é como uma filha para mim, Maria do Socorro, ele dizia. Posso ser um pouco mais afetuoso, não posso? Eu me sentia desconfortável, mas não sabia como reagir. Afinal, ele era meu. Professor, um homem mais velho, respeitado. Quem era eu para questionar o jeito dele? Minha mãe sempre dizia que eu devia respeitar os professores, que eles estavam ali para me ajudar. E ele realmente estava me ajudando, não estava? Minhas notas estavam boas, eu estava aprendendo química. Mas aquelas sensações estranhas depois das aulas de reforço foram ficando piores. Eu começava a desconfiar que aquele cafezinho tinha algo errado. Sempre que eu bebia, ficava muito sonolenta, muito confusa. Era como se minha mente se desligasse, como se eu perdesse o controle do meu próprio corpo. E quando eu acordava, sempre me sentia suja, violada, mesmo não lembrando exatamente do que tinha acontecido. Uma tarde, fingindo que estava dormindo, eu consegui escutar ele falando no telefone. Ela não vai lembrar de nada mesmo, ele disse para alguém do outro lado da linha. A dose que eu uso é perfeita. Deixa ela molinha, mas não mata. E depois ela não lembra de nada. Meu coração gelou. Dose? Dose do quê? O que ele estava fazendo comigo? Comecei a ficar com medo de ir para as aulas de reforço, mas não sabia como recusar. Meus pais ficavam bravos quando eu dizia que não queria ir. Você está maluca, menina? Esse professor está te ajudando de graça e você quer jogar tudo fora. Minha mãe chegou a me dar uma surra quando eu tentei faltar numa das aulas. Você vai lá sim e vai agradecer a esse santo homem pela paciência que ele tem com você. Foi numa terça-feira, no final de março de 1990, que minha vida mudou para sempre. Tinha chovido muito naquele dia e eu cheguei na escola toda molhada. Professor Antônio disse que eu podia usar o banheiro dele, que ficava dentro da sala de química, para me secar. Enquanto eu estava lá, ouvi ele mexendo em alguma coisa na mesa. Quando saí, ele me ofereceu o cafezinho de sempre, mas dessa vez tinha um gosto estranho, mais amargo. Bebe logo, Maria do Socorro, antes que esfrie. Ele insistiu. Eu bebi, mas dessa vez alguma coisa deu errado. Em vez de ficar totalmente inconsciente como de costume, eu fiquei num estado meio entre acordada e dormindo. Conseguia ouvir tudo, conseguia sentir tudo, mas não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia reagir. Era como se eu fosse uma boneca de pano, completamente indefesa. Foi aí que vi o verdadeiro rosto daquele monstro. Ele começou a me tocar de forma nojenta, a tirar minha roupa, a fazer coisas horríveis comigo. E eu, ali, consciente de tudo, mas sem poder fazer nada. Ele falava coisas nojentas no meu ouvido, dizia que eu era dele, que eu tinha que gostar daquilo. Você não vai lembrar de nada mesmo, ele repetia. Então relaxa e deixa o professor te ensinar outras coisas. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era a primeira vez. Todas aquelas tardes de reforço, todos aqueles cafezinhos, todas aquelas vezes que eu acordava confusa e machucada, ele estava me violentando enquanto eu estava drogada e inconsciente. Por meses, aquele monstro estava abusando de mim, e eu não conseguia lembrar por causa das drogas que ele colocava na minha bebida. Consegui perceber que ele tinha uma câmera escondida filmando tudo. Ele estava registrando os abusos, provavelmente para assistir depois ou para chantagear outras meninas. Quando terminou de fazer as maldades comigo, ele me vestiu de novo, arrumou meu cabelo e esperou eu recuperar os movimentos. Quando consegui me mexer novamente, ele estava lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Você cochilou de novo, Maria do Socorro, ele disse sorrindo. Mas não se preocupe, eu cuidei de você. Agora pode ir para casa. Eu saí dali destruída, sabendo da verdade, mas ainda meio grogue por causa da droga. Cheguei em casa cambaleando. Minha mãe achou que eu estava doente. Deve ser gripe, ela disse. Amanhã você fica de repouso. Mas eu não conseguia descansar.
Pela primeira vez em meses, eu lembrava de tudo. Lembrava das mãos nojentas dele no meu corpo. Lembrava das coisas que ele fazia comigo. Lembrava dos palavrões que ele falava. E o pior, eu lembrava que aquilo já tinha acontecido muitas outras vezes. Só que eu não conseguia lembrar porque ele me drogava. Violentando. Me sentia suja, nojenta, culpada. Achava que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa para provocar aquilo. No dia seguinte, não quis ir para a escola. Inventei que estava passando mal, mas minha mãe disse que doença não era desculpa para faltar aula. Você vai sim, Maria do Socorro, e ainda tem suas aulas de reforço hoje. Não pode decepcionar o professor Antônio. Meu estômago revirou só de ouvir o nome dele. Como eu ia enfrentar aquele monstro sabendo de tudo que ele tinha feito comigo? Cheguei na escola tremendo. Toda vez que via ele nos corredores, sentia vontade de vomitar. Durante a aula de química, ele me olhava com aquele sorriso falso, como se nada tivesse acontecido. Maria do Socorro, você está bem? Parece meio abatida hoje, ele disse na frente de toda a turma. Eu queria gritar, queria contar para todo mundo que tipo de homem ele era, mas as palavras não saíam da minha garganta. Quando bateu o sinal das 5 da tarde, hora da maldita aula de reforço, eu tentei inventar uma desculpa. Professor, hoje não posso ficar. Minha mãe precisa de mim em casa. Ele me olhou com aqueles olhos frios e disse: Que nada, Maria do Socorro. Sua mãe sabe da importância dessas aulas. Você não pode faltar. E ali mesmo, na frente de outros alunos, ele colocou a mão no meu ombro de um jeito que me fez sentir nojo. Vamos, não me decepcione. Fui para aquela sala como um cordeiro indo para o matadouro. Ele fechou a porta como sempre fazia, mas dessa vez eu sabia exatamente por quê. Senta aí, minha filha, vou preparar seu cafezinho. Quando vi ele mexendo naquele pó branco na xícara, meu coração disparou. Era veneno, era droga, era a maldade dele se repetindo mais uma vez. Eu não quero café hoje, professor, eu disse com a voz trêmula. Ele parou o que estava fazendo e me olhou com cara feia. Como não quer? Você sempre toma seu cafezinho, é tradição nossa. Insistiu tanto que eu acabei aceitando, mas dessa vez eu não bebi. Fingiu que bebi, mas despejei tudo na planta que tinha do lado da minha carteira quando ele não estava olhando. Por 1 hora inteira, fingi que estava ficando sonolenta. Comecei a falar enrolado, a fingir que estava perdendo a consciência. Ele ficou todo animado, achando que o plano dele estava dando certo de novo. Pronto, minha bonequinha está dormindo, ele murmurou, se aproximando de mim. Foi aí que eu vi o verdadeiro rosto da besta. Ele começou a me tocar, a tentar tirar minha roupa, sussurrando coisas nojentas no meu ouvido. Mas dessa vez eu estava completamente consciente, vendo cada movimento, ouvindo cada palavra suja que saía da boca dele. Quando ele menos esperava, eu abri os olhos e gritei: Sai de cima de mim, seu nojento! A cara de surpresa dele foi algo que nunca vou esquecer. Por alguns segundos, ele ficou paralisado, sem saber como reagir. Eu aproveitei para me levantar e correr em direção à porta, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelo braço com força e me jogou contra a parede. Você não bebeu o café, sua maldita! Ele rosnou, com a voz completamente diferente daquela voz mansa que todo mundo conhecia. Eu sei o que você anda fazendo comigo, seu desgraçado! Eu gritei, mesmo com medo. Eu sei que você me droga e me machuca. Vou contar para todo mundo que tipo de bicho você é. Ele riu de um jeito assombrado e disse: Contar para quem, sua tonta? Quem vai acreditar em você? Eu sou professor. Respeitado, seus pais me adoram, a escola inteira confia em mim. Você é só uma menininha histérica. Ele me agarrou pelos cabelos e sussurrou no meu ouvido. Além do mais, eu tenho fotos suas. Muitas fotos. Se você abrir a boca, eu espalho tudo por aí. Seus pais vão ver, seus colegas vão ver, todo mundo vai ver você pelada, fazer você de boba. Você quer isso? Meu mundo desabou. Ele tinha evidências, tinha provas do que fazia comigo. Como eu ia me defender contra isso? Naquele momento, entendi que eu estava sozinha. Completamente sozinha. Não podia contar para meus pais porque eles não iam acreditar. Não podia contar para a direção da escola porque ele era querido por todo mundo. E ainda tinha aquelas fotos malditas que ele podia usar contra mim. Me senti encurralada, sem saída. Agora você vai ser uma menina boazinha, ele continuou, ainda me segurando pelos cabelos.
Vai continuar vindo para nossas aulinhas, vai continuar tomando seu cafezinho e vai continuar sendo minha bonequinha especial. Porque se você não vier, ou se você abrir a boca para alguém, todo mundo vai ver essas fotos, entendeu? Eu chorava desesperadamente, mas balancei a cabeça que sim, não tinha escolha. Estava nas mãos daquele demônio, e ele sabia disso. Pronto, assim eu gosto, ele disse, soltando meu cabelo. Agora vamos tentar de novo. Da próxima vez, você vai tomar seu cafezinho direitinho, não vai? Saí daquela sala destroçada. Cheguei em casa e corri para o banheiro, vomitei tudo que tinha no estômago. Minha mãe bateu na porta perguntando se eu estava bem. É só um mal-estar, mãe, eu respondi, tentando esconder o choro na voz. Como eu podia explicar para ela que o professor que ela tanto elogiava era um monstro? Naquela noite, fiquei pensando em várias coisas horríveis. Pensei em me matar, em fugir de casa, em nunca mais voltar para aquela escola. Mas eu era uma menina de 15 anos. Dependia dos meus pais para tudo. Para onde eu ia? Fugir? Como eu ia me sustentar? E se ele cumprisse a ameaça e espalhasse aquelas fotos? Minha vida ia estar arruinada para sempre. Nos dias seguintes, ele ficou me perseguindo pelos corredores da escola. Sempre que passava por mim, sussurrava: "Não se esqueça da nossa aula de hoje." Era uma tortura psicológica constante. Eu não conseguia me concentrar em nada. Minhas notas em outras matérias começaram a baixar. Eu estava sempre nervosa, sempre com medo. Tentei faltar algumas vezes, mas meus pais ficavam bravos. Uma vez, meu pai até me levou na escola pessoalmente e foi conversar com o professor Antônio. "Doutor, minha filha anda meio rebelde, não quer vir para as aulas de reforço. O senhor pode dar uns conselhos para ela?" E ele, com aquela cara de santo, respondeu: "Pode deixar comigo, vou conversar com ela. Maria do Socorro é uma menina especial, precisa de um tratamento especial." Ouvir aquilo me deu ânsia de vômito. Tratamento especial. Se meu pai soubesse que tipo de tratamento especial aquele homem me dava. Mas eu estava com tanto medo das fotos que ele disse que tinha, que não conseguia falar nada. Fiquei ali, quieta, enquanto meu próprio pai me entregava nas mãos do meu algoz. Durante os meses seguintes, o inferno se repetiu várias vezes. Eu era obrigada a ir para aquelas aulas malditas, era obrigada a tomar aquele café envenenado, era obrigada a ficar inconsciente enquanto ele fazia o que queria comigo. Algumas vezes eu tentava resistir, tentava não beber a droga, mas ele sempre encontrava um jeito de me forçar. Misturava no suco, no refrigerante, às vezes até me segurava e enfiava a goela abaixo. Meu corpo estava sendo destruído. Eu vivia com dores, com infecções, com problemas que uma menina da minha idade não devia ter. Mas como eu ia explicar para um médico? Como ia contar para minha mãe que eu precisava ir ao ginecologista? Naquela época, menina virgem não ia ao ginecologista. Se eu sugerisse isso, iam desconfiar de alguma coisa. Se vocês que estão me ouvindo conhecem alguma menina que está passando por uma situação parecida, por favor, ajudem ela. Não deixem ela sozinha como eu fiquei. E se vocês puderem se inscrever aqui no canal, isso me daria muita força para continuar contando essas histórias. Porque quanto mais gente ouvir, mais chances a gente tem de ajudar outras vítimas. Comentem aí embaixo se vocês acham que eu devia ter contado para alguém naquela época ou se vocês fariam diferente no meu lugar. Eu estava no banheiro quando ouvi ela chorando dentro de uma das cabines. "Francisca, é você aí dentro?" Eu perguntei baixinho. Ela parou de chorar na hora. "Sou eu, sim, Maria do Socorro. Só estou com dor de barriga." Mas eu conhecia aquele tipo de choro. Era o mesmo choro que eu chorava quando chegava em casa depois daquelas aulas malditas. "Francisca, abre aí. Preciso falar com você sobre uma coisa." Eu insisti. Ela demorou um tempão, mas acabou abrindo. O rostinho dela estava inchado de tanto chorar e tinha umas marcas roxas no pescoço, igualzinho às que eu sempre tinha. "Menina, de onde vieram essas marcas?" Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eu devia ter me machucado em casa." Ela gaguejou, sem conseguir me olhar nos olhos. "Francisca, me diz uma coisa. O professor Antônio oferece cafezinho para você durante as aulas de reforço?" A cara dela mudou completamente. Ficou branca que nem papel. Começou a tremer. "Como você sabe?" "Disso?" Ela sussurrou. Naquele momento, eu soube que ela estava passando pelo mesmo inferno que eu.
Contei tudo para ela, sobre as drogas no café, sobre os abusos, sobre as fotos, sobre as ameaças. A cada palavra minha, ela chorava mais. Eu achei que era só comigo, ela disse. Achei que eu tinha feito alguma coisa errada para merecer isso. Descobrir que eu não era a única vítima dele me deixou com uma raiva danada. Aquele desgraçado estava fazendo isso com outras meninas também. Quantas mais estavam sofrendo nas mãos dele? Francisca me contou que ele usava as mesmas táticas comigo. Oferecia ajuda, ganhava a confiança dos pais, drogava as meninas e depois chantageava com fotos. A gente precisa fazer alguma coisa, Francisca, eu disse. A gente não pode deixar ele continuar fazendo isso com outras meninas. Mas ela estava apavorada. Maria do Socorro, ele disse que tem fotos minhas. Se a gente falar alguma coisa, ele vai espalhar para todo mundo. Meu pai me mata se vir essas fotos. Nós duas ficamos combinando de tentar descobrir se tinha mais meninas sofrendo nas mãos dele. Durante as semanas seguintes, começamos a reparar melhor nos comportamentos das outras alunas. Tinha uma menina do 3º ano, a Josefa, que também tinha mudado muito. Antes ela era estudiosa, participativa, mas ultimamente vivia cabisbaixa, sempre nervosa. Um dia, eu e Francisca abordamos ela na saída da escola. Josefa, você também faz aulas de reforço com o professor Antônio? Eu perguntei direto. A reação dela foi igual à da Francisca. Ficou pálida, começou a tremer. Por que vocês estão perguntando isso? Ela quis saber. Quando contamos nossa situação para ela, Josefa desabou. Ela estava há 2 anos sendo abusada por aquele monstro. 2 anos. Ele começou comigo quando eu tinha 15 anos, ela contou chorando. No começo eu tentei resistir, tentei contar para minha mãe, mas ele mostrou as fotos que tinha de mim. Disse que ia espalhar na escola inteira se eu abrisse a boca. Saber que éramos 3 vítimas conhecidas me deu uma força que eu não sabia que tinha. Gente, a gente não pode ficar quieta. Se a gente não fizer nada, ele vai continuar destruindo a vida de outras meninas, eu disse. Mas Josefa e Francisca estavam com muito medo. Maria do Socorro, você não entende. Ele não é só um professor. Tem gente importante protegendo ele. Foi quando Josefa me contou uma coisa que mexeu comigo até os ossos. O professor Antônio não agia sozinho. Ele fazia parte de um esquema maior. Tinha outros homens envolvidos. Às vezes ele me levava para outros lugares, para casas de outros homens. Dizia que eu tinha que ser boazinha com os amigos dele também. Ela revelou entre soluços. Aquilo me deixou desesperada. Não era só um professor doente agindo sozinho. Era um esquema, uma rede de demônios que se aproveitavam de meninas indefesas. Josefa, a gente precisa denunciar isso. Precisa procurar a polícia. Eu insisti, mas ela balançou a cabeça. Você acha que a polícia vai acreditar na gente? Contra a palavra de professores respeitados? Contra homens importantes da cidade? Nós 3 começamos a nos encontrar em segredo para conversar sobre a situação. Era um alívio ter alguém que entendia o que eu estava passando, mas ao mesmo tempo era desesperador saber que outras meninas estavam sofrendo igual ou pior que eu. Francisca me contou que ele às vezes trazia outros homens para os encontros dela. Josefa disse que já tinha sido levada para festinhas onde tinha várias meninas drogadas e vários homens abusando. O que mais me deixava revoltada era a impunidade. Aquele homem andava pela escola como se fosse um santo, recebia elogios dos pais, era respeitado pelos colegas de trabalho. Ninguém desconfiava que por trás daquela fachada de professor dedicado se escondia um monstro que estava arruinando a vida de meninas inocentes. Uma tarde, depois de mais uma sessão de tortura, disfarçada de aula de reforço, eu tomei uma decisão. Não importava as consequências, não importava as fotos, não importava se ninguém fosse acreditar em mim. Eu ia denunciar aquele demônio. Não podia mais viver com aquele peso na consciência, sabendo que outras meninas estavam sofrendo por causa do meu silêncio. Tentei convencer Josefa e Francisca a denunciar junto comigo. Se nós 3 denunciarmos juntas, vai ter mais força. Vai ser mais difícil eles duvidarem, eu argumentei. Mas elas estavam apavoradas demais. Maria do Socorro, você é louca. Eles vão destruir nossa vida. Vão dizer que a gente está mentindo, que a gente é vagabunda, Francisca disse chorando. Josefa tinha mais informações sobre o esquema.
Ela sabia nomes de outros homens envolvidos, sabia de lugares onde aconteciam os abusos, sabia de outras meninas que tinham sido vítimas. Tem uma menina que estudava aqui há 2 anos, a Conceição. Ela se matou por causa disso tudo, Josefa me contou. A família dela nunca soube o real motivo, pensou que era depressão. Saber que uma menina tinha se matado por causa daqueles monstros me deixou mais determinada ainda. Eu não podia deixar que outras meninas passassem pelo mesmo ou chegassem ao ponto de tirar a própria vida. Mesmo que eu tivesse que enfrentar o inferno sozinha, eu ia denunciar. Comecei a planejar como ia fazer a denúncia. Pensei em procurar a diretora da escola, mas sabia que ela era amiga pessoal do professor Antônio. Pensei em contar para meus pais, mas eles adoravam aquele homem e provavelmente não iam acreditar. Pensei em ir direto na polícia, mas eu era menor de idade e ia precisar de um adulto comigo. Foi quando eu lembrei da Dona Severina, uma vizinha nossa que sempre foi muito próxima da minha família. Ela era viúva, não tinha filhos, mas sempre teve um carinho especial por mim. Várias vezes ela tinha comentado que se eu precisasse de alguma coisa, podia contar com ela. Talvez ela fosse a única pessoa que poderia me ajudar. Durante algumas noites, fiquei ensaiando como ia contar tudo para ela. Era difícil encontrar as palavras certas para explicar uma situação tão horrível. Como eu ia falar sobre os abusos sem morrer de vergonha? Como ia explicar que ficava drogada durante meses sem perceber? Como ia convencer ela de que eu não era culpada de nada? O dia que eu escolhi para falar com Dona Severina foi uma sexta-feira. Eu estava decidida a contar tudo, não importava o que acontecesse depois. Mas quando cheguei na casa dela, minha coragem sumiu. Ficamos conversando sobre coisas bobas, sobre a escola, sobre meus pais, e eu não conseguia tocar no assunto principal. Minha filha, você está com cara de quem quer me contar alguma coisa importante, ela disse de repente. Pode falar, Dona Severina está aqui para te ouvir. Foi aí que eu desabei. Contei tudo, sobre o professor Antônio, sobre as drogas, sobre os abusos, sobre as outras meninas, sobre todo o esquema. Chorei tanto que quase não conseguia falar. A reação dela me surpreendeu. Em vez de ficar chocada ou duvidosa, ela ficou uma fera. Esse desgraçado vai pagar pelo que fez com vocês, ela disse, me abraçando forte. Eu conheço gente na polícia que pode ajudar a gente. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Era a primeira vez em meses que eu sentia que tinha alguém do meu lado na luta contra aqueles monstros. Conversar com um delegado conhecido dela, o doutor Raimundo, que era primo do falecido marido dela. Quando ela voltou da conversa, a expressão no rosto dela me assustou. Maria do Socorro, a situação é mais complicada do que a gente imaginava, ela disse, se sentando pesada na cadeira da cozinha. O que foi, Dona Severina? Ele não acreditou na senhora? Eu perguntei, já sentindo o desespero voltando. Não é isso, minha filha. Ele acreditou sim, e ficou muito preocupado. Mas ele me disse que o professor Antônio tem proteção política na cidade. Tem amizade com gente importante, com vereadores, com o prefeito. Fazer uma denúncia contra ele não vai ser simples. Aquilo foi como um balde de água fria. Eu sabia que ia ser difícil, mas não imaginava que ele tinha tanto poder assim. Doutor Raimundo me explicou que se a gente não tiver provas muito fortes, a denúncia pode se voltar contra vocês meninas. Eles podem dizer que vocês estão inventando, que querem prejudicar. Um professor respeitado, Dona Severina continuou. Mas que provas a gente pode ter? Eu perguntei desesperada. Ele sempre faz tudo quando a gente está drogada, sempre apaga as evidências. Foi aí que Dona Severina teve uma ideia que mudou tudo. E se a gente conseguisse gravar ele confessando, ou pegar ele no flagrante fazendo alguma coisa? A ideia era arriscada, mas era a nossa única chance. Dr. Raimundo tinha explicado que sem provas concretas seria nossa palavra contra a de um professor respeitado, protegido por políticos influentes. Mas se conseguíssemos evidências irrefutáveis, nem toda a proteção do mundo salvaria aquele monstro. Dona Severina conseguiu um gravador pequeno, daqueles que cabem na palma da mão. Você vai tentar fazer ele confessar o que anda fazendo, ela me explicou. Mas cuidado, Maria do Socorro. Se ele descobrir que você está gravando, pode ficar muito perigoso. Eu estava com medo, mas também estava determinada. Era a minha chance de acabar com aquele pesadelo. O plano era simples. Na próxima aula de reforço, eu ia fingir que estava bebendo o café drogado.
mas ia derramar escondido como já tinha feito antes. Quando ele pensasse que eu estava inconsciente, eu ia tentar provocar ele para falar sobre os abusos. O gravador estaria escondido na minha mochila, gravando tudo. Segunda-feira chegou e eu estava um caco de nervos. Durante o dia inteiro, mal consegui prestar atenção nas aulas. Cada vez que via o professor, Antônio, meu coração disparava. Será que eu ia conseguir enganar ele? Será que o plano ia dar certo? E se ele descobrisse o gravador? Quando bateu 5 horas, fui para aquela sala como sempre, mas dessa vez com o gravador escondido na mochila. Ele preparou o café como de costume, colocando aquele pó maldito. Aqui está seu cafezinho, Maria do Socorro. Bebe logo que está quentinho. Ele disse com aquele sorriso falso. Fingi que estava bebendo, mas derramei quase tudo na planta. Depois de alguns minutos, comecei a fingir que estava ficando tonta. Professor, estou me sentindo estranha. Eu disse, forçando a voz para ficar pastosa. É normal, minha filha. Você está só um pouquinho cansada. Ele respondeu, já se aproximando da minha carteira. Fechei os olhos e deixei o corpo relaxar, fingindo que estava inconsciente. Ouvi ele se mexendo pela sala, fechando cortinas, trancando a porta. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que ele fosse ouvir. Pronto, agora estamos só nós dois, ele murmurou, começando a me tocar. Você gosta disso, não gosta, Maria do Socorro? Ele sussurrou no meu ouvido. Mesmo inconsciente, seu corpo reage. Você quer isso? Eu sei que quer. Cada palavra dele era uma punhalada, mas eu precisava aguentar para conseguir a gravação. Era minha única chance de provar que ele era um monstro. Ele continuou falando enquanto me abusava. Você é minha bonequinha favorita. Muito melhor que aquela Francisca choramingona. Ou que a Josefa, que já está ficando muito velha para o meu gosto. Ouvir ele falando das outras meninas me deu uma raiva danada, mas eu precisava ficar quieta. Sabe de uma coisa, minha bonequinha? Ele continuou. Semana que vem, vou te levar para conhecer uns amigos meus. Eles gostam de menininhas como você. Vão te dar uns presentinhos, vão ser carinhosos contigo. Aquilo confirmava o que Josefa tinha me contado sobre o esquema maior. Depois de mais alguns minutos de horror, ele parou. Começou a me vestir de novo, a arrumar meu cabelo. Acorda, dorminhoca, ele disse, fingindo aquela voz carinhosa de sempre. Abri os olhos devagar, fingindo confusão. O que aconteceu, professor? Acho que cochilei. Aconteceu nada, minha filha. Você só descansou um pouquinho. Agora pode ir para casa. Peguei minha mochila conferindo discretamente se o gravador ainda estava funcionando. Estava. Tinha conseguido gravar tudo. Finalmente, tinha uma prova contra aquele demônio. Corri direto para a casa de Dona Severina. Quando ela ouviu a gravação, ficou branca de raiva. Esse desgraçado vai pagar caro por isso, ela disse cerrando os punhos. Agora ele não escapa mais. Vou levar isso para o Dr. Raimundo amanhã mesmo. Mas nossa alegria durou pouco. Na terça-feira, Dona Severina voltou da delegacia com cara de enterro. Maria do Socorro, temos um problema grande, ela disse. Dr. Raimundo disse que a gravação não pode ser usada como prova porque foi feita sem o conhecimento dele. Diz que é crime gravar alguém sem autorização. Não podia ser verdade. Eu tinha passado por aquele inferno todo para conseguir a gravação, e agora descobria que não servia de nada? Mas, Dona Severina, como pode? Ele está confessando que abusa de meninas. Eu protestei. Eu sei, minha filha, mas a lei é assim. Dr. Raimundo disse que se a gente usar essa gravação, nós é que podemos ser processadas. Foi aí que Dona Severina me contou toda a verdade sobre o poder do professor Antônio na cidade. Ele não era só um professor comum. O pai dele tinha sido prefeito anos atrás. Ele tinha parentes políticos importantes, frequentava a casa de gente influente. Além disso, tinha amizade com outros homens poderosos que provavelmente estavam envolvidos no mesmo esquema que ele. Dr. Raimundo me disse que já teve outras denúncias contra ele ao longo dos anos, mas todas foram abafadas. Dona Severina revelou. Sempre arranjam um jeito de desacreditar as vítimas, de fazer parecer que elas estão mentindo. Saber que outras meninas já tinham tentado denunciar e não conseguiram me deixou desesperada. Então não tem jeito, Dona Severina? A gente vai ter que aceitar que ele continue fazendo isso com outras meninas? Eu perguntei chorando. Não, minha filha, tem jeito sim. Só que vai ter que ser do nosso jeito. Ela respondeu com um brilho perigoso nos olhos. Se a justiça não funciona, a gente vai ter que fazer justiça com
As próprias mãos. A ideia dela me assustou, mas ao mesmo tempo me deu esperança. O que a senhora está pensando? Eu quis saber. Estou pensando que esse homem precisa pagar pelo que fez com vocês. E se a lei não vai punir ele, então a gente vai ter que encontrar outro jeito de fazer ele parar. Ela disse. Dona Severina começou a me contar histórias de quando ela era jovem, de como as mulheres da família dela lidavam com homens que abusavam de meninas. Minha avó sempre dizia que tem certas maldades que só se resolve na força, que tem homem que só entende quando a porca torce o rabo. Ela disse com aquele jeito nordestino dela. Mas, Dona Severina, a gente pode se dar mal se fizer alguma coisa contra ele. Eu alertei. Minha filha, vocês já estão se dando mal há meses. E quantas outras meninas vão se dar mal se a gente não fizer nada? Ela retrucou. Às vezes a gente tem que arriscar tudo para salvar o que mais importa. Ficamos conversando até tarde sobre possibilidades. Dona Severina tinha contatos. Conhecia gente que podia ajudar sem envolver a polícia oficial. Tenho um sobrinho que mora em João Pessoa. Trabalha com umas coisas meio irregulares. Ele pode dar uns conselhos para a gente. Ela disse misteriosamente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu consegui dormir com um pouco de esperança. Mesmo que a justiça oficial não funcionasse, mesmo que aquele monstro tivesse proteção política, a gente ia encontrar um jeito de fazer ele pagar. E se vocês que estão me ouvindo acham que a gente estava certa em pensar assim, deixem aí nos comentários. Às vezes a gente precisa fazer justiça com as próprias mãos quando o sistema falha, não acham? E não esqueçam de se inscrever no canal para saber como essa história termina, porque o que veio depois foi de arrepiar. Só de olhar. Chamavam ele de Zé do Facão. Era alto, cheio de cicatriz, com uma cara que não brincava em serviço. Dona Severina me apresentou como a menina que está precisando de ajuda com um problema. Tia me contou da situação, menina. Ele disse com voz grossa. Esse tipo de canalha eu conheço bem. Já resolvi uns problemas parecidos por aqui. A forma como ele falava me dava arrepio e esperança ao mesmo tempo. Finalmente, alguém que não ia ficar de conversa fiada, que ia partir para a ação. Zé do Facão ouviu toda a história com atenção, fazendo perguntas específicas sobre os horários do professor, sobre a rotina dele, sobre onde ele morava. Esse tipo de verme geralmente tem mais esqueleto no armário do que a gente imagina, ele disse. Vamos investigar a vida dele direitinho antes de fazer qualquer coisa. Nos dias seguintes, Zé do Facão e mais uns 2 companheiros dele começaram a seguir o professor Antônio. Descobriram que ele morava sozinho numa casa no PI, bairro Alto Branco, que tinha o hábito de sair para beber nos fins de semana, que frequentava uns lugares meio suspeitos na cidade. Esse canalha tem mais vida noturna do que aparenta, Zé me contou. Mas a descoberta mais chocante veio numa sexta-feira. Zé do Facão me procurou com uma cara séria, que não estava brincando. Maria do Socorro, senta aí que preciso te contar uma coisa que vai te deixar de cabelo em pé. Ele tinha conseguido informações de que o professor Antônio realmente fazia parte de um esquema maior, envolvendo outros homens da cidade. Ele leva as meninas para uma casa na zona rural, uns 15 quilômetros daqui. Lá tem outros homens que participam dessas safadezas, Zé revelou. Gente importante da cidade, político, comerciante, até um juiz aposentado faz parte dessa putaria. Ouvir aquilo me deixou enjoada. Era pior do que eu imaginava. Mas tem mais, menina, ele continuou. Descobri que tem outras meninas sendo mantidas nessa casa. Meninas que sumiram de casa e todo mundo pensa que fugiram, mas na verdade estão presas lá, sendo usadas por esses demônios. Aquilo me fez pensar em todas as notícias que a gente ouvia de meninas que desapareciam sem deixar rastro. Zé do Facão tinha um plano, mas era arriscado. Vamos pegar esse professor primeiro, fazer ele confessar tudo o que sabe sobre o esquema. Depois, a gente vai atrás dos outros. A forma como ele falava me dava certeza de que não estava brincando. Mas preciso que você me ajude a atrair ele para o lugar certo. O plano era o seguinte. Eu ia marcar um encontro com o professor Antônio fora da escola, usando a desculpa de que queria conversar sobre as aulas de reforço. Ia dizer que meus pais estavam desconfiando de alguma coisa e que eu precisava falar com ele urgente. Ele ia cair na isca porque ia pensar que eu estava com medo de ser descoberta. Dona Severina ficou preocupada. Zé, você tem certeza de que a menina não vai correr perigo? Ela perguntou.
Tia, eu vou estar lá perto o tempo todo. Se ele tentar fazer alguma coisa com ela, eu acabo com ele na hora. Zé respondeu tocando na cintura, onde eu podia ver o cabo de uma faca grande. Marcamos o encontro para um sábado à tarde, num lugar meio afastado perto do açude da cidade. Eu disse para o professor que não podia conversar na escola porque tinha medo de alguém ouvir. Ele topou na hora, provavelmente pensando que ia ter uma oportunidade de me abusar num lugar mais isolado. Durante a semana, Zé do Facão e os companheiros dele prepararam tudo. Escolheram o local exato onde ia acontecer o encontro, montaram um esquema para cercar o professor, arranjaram material para amarrar ele e fazer ele falar. Esse tipo de covarde fala tudo quando vê que a situação apertou, Zé garantiu. O sábado chegou e eu estava com os nervos à flor da pele. Era minha chance de finalmente fazer aquele monstro pagar por tudo que tinha feito comigo e com as outras meninas. Mas também estava com medo. E se alguma coisa desse errado? E se ele desconfiasse da armadilha? Cheguei no local marcado às 3 da tarde. Era um lugar meio ermo, com algumas árvores perto da água. Perfeito para o que a gente tinha planejado. O professor Antônio chegou poucos minutos depois, dirigindo o carro velho dele. Quando me viu, veio com aquele sorriso falso de sempre. Maria do Socorro, que bom que você veio, ele disse se aproximando. Estava preocupado com você, minha filha. A forma como ele falava me dava nojo, mas eu precisava fingir que estava normal. Professor, eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante, eu disse, tentando parecer nervosa. Pode falar, minha filha. Você sabe que pode confiar em mim, ele respondeu, colocando a mão no meu ombro daquele jeito nojento. Era exatamente o que Zé tinha previsto. O monstro pensava que ia ter mais uma oportunidade de me abusar. É que meus pais estão começando a fazer umas perguntas estranhas sobre as aulas de reforço. Eu menti. Minha mãe perguntou por que eu sempre chego em casa meio estranha depois das aulas com o senhor. Vi a cara dele mudar um pouco, ficando mais atenta. E o que você respondeu para ela? Ele quis saber. Eu disse que era porque eu ficava muito cansada estudando, mas ela não pareceu muito convencida. Eu continuei mentindo. Professor, eu estou com medo de que eles descubram alguma coisa. Foi aí que ele relaxou e mostrou a verdadeira face. Não se preocupe, Maria do Socorro. Se eles descobrirem alguma coisa, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Ele disse com um sorrisinho maldoso. Aquelas fotinhas suas vão parar nas mãos de muita gente. Seus pais, seus colegas, todo mundo vai ver que tipo de menina você é. Era exatamente isso que Zé queria ouvir. Naquele momento, ele e os companheiros saíram de trás das árvores onde estavam escondidos. A cara de susto do professor Antônio foi uma das coisas mais satisfatórias que já vi na vida. Que é isso? Quem são vocês? Ele gaguejou tentando correr, mas não teve chance. Em segundos, os homens de Zé tinham ele no chão, com as mãos amarradas pelas costas. Calma aí, professor, Zé disse com aquela voz assombrada. Nós só queremos ter uma conversinha educada com o senhor, sobre umas aulas particulares que o senhor anda dando para as menininhas. Eu não sei do que vocês estão falando. O professor tentou negar, mas a voz dele estava trêmula de medo. Isso é um engano. Eu sou professor respeitado. Vocês não podem fazer isso comigo. Zé riu de um jeito que me deu arrepio. Respeitado? Vamos ver se continua respeitado depois que todo mundo souber que tipo de professor o senhor é. Eles carregaram ele para dentro do mato, para um lugar mais escondido. Eu fiquei de longe, como Zé tinha mandado, mas conseguia ouvir a conversa. Agora o senhor vai me contar direitinho tudo o que anda fazendo com as meninas da escola, Zé disse. E não adianta mentir, porque a gente já sabe de tudo. O professor tentou negar no começo, mas quando Zé mostrou que estava falando sério, ele começou a desabar. Contou sobre as drogas que colocava na bebida das meninas, sobre os abusos, sobre as fotos que tirava para chantagear. E o mais importante, confirmou tudo sobre o esquema maior, sobre os outros homens envolvidos, sobre a casa na zona rural. Tem quantas meninas nessa casa? Zé perguntou. Umas 5 ou 6, o professor respondeu, chorando. Meninas que ninguém vai sentir falta, meninas de rua, órfãs. Aquilo me deixou com uma raiva danada. Ele falava daquelas meninas como se fossem objetos, como se a vida delas não valesse nada. Zé conseguiu os nomes dos outros homens envolvidos, o endereço exato da casa, informações sobre como funcionava todo o esquema.
O professor Antônio falou tudo, desesperado para que não fizessem nada pior com ele. Por favor, eu conto tudo o que vocês quiserem, mas não me machuquem. Ele implorava. Mas Zé não estava ali só para conversar. Depois de conseguir todas as informações, ele olhou para mim e perguntou: Maria do Socorro, esse é o homem que destruiu sua vida durante meses? Quando eu confirmei que sim, ele virou para o professor e disse: Então agora chegou a hora do senhor pagar pela maldade que fez. Aquela faca grande que carregava na cintura e mostrou para o professor Antônio. Sabe o que eu costumo fazer com um homem que mexe com criança? Ele perguntou com uma calma assombrada. O professor começou a se desesperar, a implorar piedade. Por favor, eu já contei tudo o que vocês queriam saber. Eu prometo que nunca mais vou mexer com nenhuma menina. Vou embora da cidade, vou sumir daqui. Mas Zé balançou a cabeça. Tarde demais, professor. O senhor já fez mal demais para muitas meninas. Inocentes. Eu não vou contar nos detalhes o que Zé fez com aquele monstro, porque mesmo depois de tantos anos ainda me dá pesadelo. Mas posso dizer que ele sentiu na pele uma pequena parte do sofrimento que causou para tantas meninas. Quando Zé terminou, o professor Antônio não era mais o mesmo homem arrogante que abusava de estudantes indefesas. Agora, o senhor vai nos levar naquela casa da zona rural, Zé disse para ele. Vai nos mostrar onde estão as meninas presas, vai nos ajudar, né? A libertar elas. E se tentar alguma malandragem pelo caminho, o que eu fiz até agora vai parecer brincadeira de criança. O professor, todo machucado e humilhado, só conseguia balançar a cabeça que sim. Fomos todos no carro do próprio professor, com ele dirigindo e Zé do facão sentado do lado dele, sempre com a faca à mostra. Eu ia no banco de trás com um dos companheiros de Zé. Durante o caminho, o professor tentou mais uma vez nos convencer a deixar ele ir embora. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ele dizia. Os homens que frequentam aquela casa têm muito poder. Eles vão destruir vocês. Professor, Zé respondeu calmamente. O senhor não entendeu ainda? A gente não tem medo de político, de juiz, de comerciante rico. A gente tem ódio de gente que machuca a criança. E quando a gente sente ódio, não tem poder no mundo que nos pare. A forma como ele falava fazia até eu ficar com medo, imagina o professor. A casa ficava numa estrada de terra, bem isolada, cercada por muito mato. Era um lugar perfeito para esconder as maldades que aconteciam lá dentro. Quando chegamos perto, Zé mandou o professor parar o carro longe da entrada. Agora me explica direitinho como funciona a segurança desse lugar, ele ordenou. O professor contou que sempre tinha pelo menos 2 homens cuidando da casa, armados, para garantir que as meninas não fugissem e que ninguém incomodasse as festinhas. Nos fins de semana, principalmente no sábado à noite, era quando mais homens apareciam lá para abusar das meninas. Hoje é sábado, Zé observou. Deve ter movimento bom lá dentro. Zé e os companheiros dele planejaram a abordagem. Iam usar o próprio professor como isca, fazendo ele entrar normalmente na casa, como se fosse visita comum. Quando estivessem lá dentro, eles iam aparecer e surpreender todo mundo. E se algum desses canalhas tentar reagir, a gente resolve na conversa, Zé disse tocando na arma que carregava. Eu fiquei escondida no mato, observando de longe, como Zé tinha mandado. Vi quando eles se aproximaram da casa, vi o professor Antônio caminhando na frente, todo trêmulo. A casa era grande, tinha várias luzes acesas, dava para ouvir vozes masculinas conversando lá dentro. O professor bateu na porta e foi recebido por um homem que eu não conhecia. Eles conversaram alguns minutos na entrada, e depois o professor entrou. Foi quando Zé e os companheiros se aproximaram pelas laterais da casa, cercando todas as saídas. O plano estava funcionando. De repente, ouvi gritos vindos de dentro da casa. Vozes de homens assustados, barulho de móveis sendo quebrados, gente correndo de um lado para o outro. Zé e os companheiros tinham invadido e estavam resolvendo a situação do jeito deles. Os gritos duraram uns 10 minutos, depois tudo ficou quieto. Zé apareceu na porta e acenou para mim. Quando cheguei perto da casa, vi uma cena que me marcou para sempre. 5 homens estavam amarrados na sala, alguns machucados, todos com cara de terror. Reconheci 2 deles. Um era comerciante conhecido na cidade, outro era um político que sempre aparecia no jornal. Agora vamos ver as meninas, Zé me disse.
Fomos para os fundos da casa, onde havia vários quartos pequenos, mais parecidos com celas. Em cada quarto tinha uma menina, algumas muito novas, todas magrinhas, com cara de quem não via a luz do sol há muito tempo. Era de partir o coração. A primeira menina que conseguimos tirar de... Lá tinha uns 13 anos, estava há mais de 6 meses presa naquela casa. Eles me pegaram quando eu estava voltando da escola. Ela contou chorando. Disseram que meus pais tinham mandado me buscar, mas era mentira. Outras tinham histórias parecidas. Meninas enganadas, sequestradas, mantidas em cativeiro para satisfazer a maldade daqueles homens. No total, conseguimos liberar 6 meninas, todas traumatizadas, todas destruídas psicologicamente, mas vivas. Zé do Facão providenciou para que elas fossem levadas para um lugar seguro, longe daqueles monstros. Essas meninas vão precisar de muito cuidado para se recuperar, ele me disse, mas pelo menos agora elas estão livres. Voltamos para a sala onde os homens estavam amarrados. Zé queria saber mais detalhes sobre como funcionava o esquema, quantas outras meninas tinham passado por ali, que outros crimes eles cometiam. Um por um, aqueles covardes foram contando tudo, desesperados para salvar a própria pele. O que eles contaram foi pior do que eu imaginava. Não era só abuso, era tráfico de meninas para outras cidades, era prostituição forçada, era um comércio nojento de crianças que funcionava há anos na região. E todos aqueles homens respeitados da sociedade estavam envolvidos até o pescoço. Quantas meninas já morreram nas mãos de vocês? Zé perguntou para o comerciante. O homem começou a chorar e admitiu que algumas meninas tinham morrido por causa dos maus tratos, por overdose das drogas que eles davam, por violência excessiva. A gente enterrava no mato mesmo, ele confessou. Ninguém ia sentir falta delas. Aquilo foi a gota d'água para Zé do Facão. Ele já estava com raiva antes, mas saber que eles tinham matado meninas inocentes o deixou completamente fora de si. Assassinos! Ele rosnou. Vocês são assassinos de crianças. A forma como ele olhou para aqueles homens me deu certeza de que nenhum deles ia sair vivo daquela casa. Maria do Socorro, Zé me chamou. Você quer dizer alguma coisa para esses monstros antes eu resolver a situação deles? Olhei para aqueles homens que tinham destruído a vida de tantas meninas inocentes, que tinham transformado crianças em objetos para satisfazer suas perversões. Vocês são nojentos, eu disse, sentindo toda a raiva que tinha guardado por meses. Vocês destruíram a vida de meninas que não fizeram mal para ninguém. Vocês mataram crianças inocentes. Vocês merecem tudo de ruim que vai acontecer com vocês. Alguns tentaram falar, tentaram se justificar, mas eu não queria ouvir mais nada deles. Zé do Facão pediu para eu sair da casa e esperar do lado de fora. O que vai acontecer agora não é para olhos de menina, ele disse. Obedeci e fui para longe. Durante a meia hora seguinte, ouvi sons que prefiro não lembrar. Gritos, súplicas, depois silêncio. Quando Zé saiu da casa, estava sozinho. Acabou, ele me disse simplesmente. Esses monstros nunca mais vão fazer mal para nenhuma criança. Olhei para a casa e vi fumaça começando a sair das janelas. Zé tinha colocado fogo no lugar depois de resolver a situação dos homens. Vai parecer acidente, ele explicou. Ninguém vai suspeitar de nada. No caminho de volta para a cidade, Zé me explicou o que ia acontecer nos próximos dias. A casa ia ser encontrada queimada, com os corpos dos homens lá dentro. A polícia ia investigar, mas não ia descobrir nada. E se alguém vier perguntar alguma coisa para você, você não sabe de nada, ele alertou. Quando cheguei em casa naquela noite, me senti diferente. Pela primeira vez em quase um ano, não senti medo. O pesadelo tinha acabado. O professor Antônio e os outros monstros que abusavam de meninas tinham pago pelo que fizeram. As meninas que estavam presas tinham sido libertadas. A justiça tinha sido feita, mesmo que não tenha sido através da lei. Na zona rural, dizia a manchete do jornal local. A matéria falava que os bombeiros tinham encontrado os corpos carbonizados, que provavelmente tinha sido acidente com botijão de gás. Ninguém suspeitava da verdade. Na escola, na segunda-feira, foi um alvoroço danado. O professor Antônio tinha simplesmente sumido. Não apareceu para dar aula. Não avisou nada para a direção. A diretora estava preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele. Que estranho,
ela comentava. Professor Antônio é tão responsável, nunca falta sem avisar. Durante a semana, a polícia foi na casa dele, questionou vizinhos, tentou entender o que tinha acontecido. Encontraram a casa bagunçada, sinais de que ele tinha saído às pressas, mas nenhuma pista do paradeiro dele. Oficialmente, ele tinha desaparecido. Eu e Dona Severina sabíamos a verdade, mas obviamente não íamos contar para ninguém. As outras meninas que eram vítimas dele ficaram confusas no começo. Francisca me procurou no recreio. Maria do Socorro, você sabe de alguma coisa sobre o sumiço do professor Antônio? Ela perguntou. Eu disse que não sabia de nada, mas que talvez ele tivesse ido embora da cidade. Tomara que seja isso, ela disse aliviada. Tomara que ele nunca mais volte. Com o passar dos dias, a vida na escola foi voltando ao normal. Arranjaram um professor substituto para dar aulas de química, uma senhora mais velha, muito séria. As aulas de reforço foram suspensas indefinidamente. Eu, Francisca e Josefa não precisávamos mais fingir que estava tudo bem. Não precisávamos mais viver com medo. Mas as consequências do que tinha acontecido foram aparecendo aos poucos. Durante os meses seguintes, várias famílias da região começaram a procurar por meninas que tinham desaparecido. Uma das meninas que Zé tinha libertado da casa conseguiu voltar para casa e contou tudo para os pais. Outras famílias começaram a desconfiar que seus filhos também tinham sido vítimas. A investigação da polícia sobre o incêndio na casa rural começou a revelar coisas estranhas. Encontraram evidências de que o lugar era usado para atividades suspeitas. Acharam roupas de criança, remédios para dormir, material que sugeria que aconteciam coisas horríveis lá. Mas como todos os envolvidos estavam mortos, o caso foi ficando sem solução. Alguns meses depois, apareceu um delegado de João Pessoa para investigar o desaparecimento do professor Antônio. Ele fez perguntas para vários alunos, inclusive para mim. Você era próxima do professor? Ele quis saber. Ele dava aulas particulares para você? Respondi que sim, que ele me ajudava em química, mas que sempre foi tudo normal. O delegado parecia suspeitar de alguma coisa, mas não tinha provas de nada. É estranho um professor simplesmente sumir assim, ele comentou. Geralmente, quando isso acontece, há algum motivo oculto. Eu fingi que não entendia o que ele estava insinuando. Mantive a versão de que o professor era respeitado e dedicado. Durante todo esse período, Dona Severina foi minha grande aliada. Ela me ajudou a processar tudo o que tinha acontecido, a lidar com o trauma, a reconstruir minha vida. Minha filha, ela me dizia, o que passou, passou. Agora você precisa seguir em frente e ser feliz. Era mais fácil falar do que fazer, mas ela estava certa. O mais difícil foi lidar com a culpa. Mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa, mesmo sabendo que aqueles homens mereciam o que aconteceu com eles, eu ainda me sentia mal por ter participado daquilo. Zé do Facão fez o que a justiça deveria ter feito, Dona Severina me lembrava. Você ajudou a salvar outras meninas. Aos poucos, fui percebendo mudanças positivas na minha vida. Voltei a dormir bem, as notas na escola melhoraram, consegui fazer amizades verdadeiras. Francisca e Josefa também começaram a se recuperar. Nós três nos tornamos muito próximas, unidas pela experiência terrível que tínhamos passado, mas também pela libertação que conseguimos. No final de 1990, quase um ano depois de tudo ter começado, recebi uma visita inesperada. Era uma das meninas que tinha sido libertada da casa rural. Ela tinha conseguido se recuperar, estava morando com uma família adotiva em outra cidade. Eu vim agradecer, ela me disse. Soube que você ajudou a nos libertar daquele inferno. Ver aquela menina recuperada, sorrindo, com esperança no futuro, me confirmou que tínhamos feito a coisa certa. Quantas outras meninas estariam sofrendo se a gente não tivesse agido? Pensei. O professor Antônio e os comparsas dele eram monstros que precisavam ser parados, e a justiça oficial tinha falhado. Durante 1991, minha vida foi se normalizando cada vez mais. Consegui passar no vestibular para pedagogia na Universidade Federal, realizando o sonho dos meus pais de ter uma filha formada. Mas nunca esqueci das lições que aprendi naquele período terrível. Que nem sempre a justiça funciona pelos meios oficiais, que às vezes precisamos tomar atitudes drásticas para proteger os inocentes. Zé do Facão voltou para João Pessoa depois que tudo terminou,
mas de vez em quando mandava notícias através de Dona Severina. Soube que ele continuava resolvendo problemas para pessoas que não tinham para onde correr quando a justiça falhava. É a vocação dele, Dona Severina explicava, proteger quem não tem proteção. Com o tempo, outros casos de professores. Abusadores começaram a aparecer na região. Mas agora havia um boato na cidade de que mexer com criança era perigoso, que tinha gente disposta a fazer justiça com as próprias mãos. Alguns professores suspeitos foram embora da cidade sem explicação. A mensagem tinha sido passada. Em 1992, 3 anos depois de tudo ter começado, participei de uma reunião na escola sobre segurança dos alunos. A nova diretora queria implementar políticas para proteger as crianças de possíveis abusos. Precisamos estar atentos aos sinais, ela disse. Não podemos deixar que predadores se aproveitem da posição de autoridade. Durante a reunião, olhei para as meninas mais novas da escola e pensei em tudo que eu tinha passado. Elas estavam mais protegidas agora, não só pelas novas políticas, mas pelo exemplo do que tinha acontecido com o professor Antônio. Os possíveis abusadores sabiam que podia haver consequências graves para quem mexesse com crianças. Francisca, que também estava na reunião, me olhou e sorriu. Nós duas sabíamos a verdade por trás de toda aquela preocupação nova com a segurança das alunas. Nossa coragem de buscar justiça, mesmo pelos meios mais extremos, tinha criado um ambiente mais seguro para todas as meninas da escola. No final de 1992, recebi uma carta de uma das meninas que tinha sido libertada da casa rural. Ela estava na faculdade agora, estudando psicologia, querendo ajudar outras vítimas de abuso. Você me ensinou que não podemos aceitar ser vítimas para sempre, ela escreveu. Que às vezes precisamos lutar por justiça, mesmo quando o mundo inteiro está contra a gente. Foi nesse momento que entendi completamente o impacto do que tínhamos feito. Não tinha sido só sobre vingança ou punição. Tinha sido sobre quebrar um ciclo de abuso, sobre mostrar que predadores não são intocáveis, sobre dar esperança para outras vítimas. A partir de 1993, me dediquei a ajudar outras meninas que passavam por situações parecidas, sempre lembrando que às vezes a justiça precisa ser feita por quem tem coragem de agir. Tornei professora, como sempre sonhei, mas uma professora diferente. Uma que sabe reconhecer os sinais de abuso, que não hesita em denunciar situações suspeitas, que luta todos os dias para proteger suas alunas. Durante todos esses anos de magistério, já identifiquei dezenas de casos de violência contra menores e sempre agi para proteger essas crianças. Em 2010, quase 20 anos depois daqueles acontecimentos, recebi uma ligação que mexeu muito comigo. Era Francisca, que tinha se tornado assistente social e trabalhava com crianças vítimas de abuso. Maria do Socorro, ela me disse, estou lidando com um caso muito parecido com o nosso. Um professor que está abusando de alunas e a família da menina não sabe o que fazer. Naquele momento, todas as memórias voltaram. A sensação de impotência, o medo, a revolta de saber que um monstro estava destruindo a vida de crianças inocentes. O que você acha que devemos fazer? Francisca perguntou. Minha resposta foi imediata. Vamos resolver isso da forma certa, mas se a forma certa não funcionar, a gente resolve do nosso jeito. Dessa vez, conseguimos agir através dos canais oficiais. A legislação tinha mudado muito desde os anos 90. Havia mais proteção para as crianças, mais seriedade nas investigações de abuso. O professor foi preso, julgado e condenado. Mas confesso que parte de mim ficou decepcionada que ele não tenha recebido o mesmo tipo de justiça que o professor Antônio recebeu. Ao longo dos anos, mantive contato com algumas das meninas que foram libertadas da casa rural. Todas conseguiram reconstruir suas vidas, formar famílias, ter profissões. Uma delas se tornou delegada de polícia especializada em crimes contra crianças. Eu dedico minha carreira a impedir que outras meninas passem pelo que passei, ela me disse numa de nossas conversas. Dona Severina, minha grande aliada naquela época, faleceu em 2015. Aos 89 anos. No velório dela, apareceram várias pessoas que eu não conhecia, homens e mulheres que vieram agradecer a ajuda que ela tinha dado em situações difíceis.
Descobri que ao longo da vida ela tinha ajudado muitas pessoas a resolver problemas que a justiça oficial não conseguia resolver. Zé do Facão. Eu reencontrei apenas uma vez, em 2018, num evento em João Pessoa. Ele estava mais velho, mais calmo, mas ainda tinha aquele olhar determinado de quem não aceita injustiça. Maria do Socorro, ele me cumprimentou. Você virou professora mesmo, não foi? Aposto que suas alunas estão bem protegidas. Sorri e confirmei. Muito bem protegidas, Zé. Muito bem protegidas. Durante todos esses anos, nunca contei para ninguém os detalhes reais do que aconteceu naquele sábado de 1990. Meus pais morreram sem saber a verdade sobre o que passei na escola. Meu marido sabe que sofri abuso na adolescência, mas não sabe como foi que consegui justiça. É um segredo que levo comigo, que só compartilho hoje com vocês que estão me ouvindo. Por que decidi contar essa história agora? Porque vejo que muita coisa ainda não mudou. Ainda existem predadores se aproveitando de crianças, ainda existe impunidade, ainda existem meninas sofrendo em silêncio. E eu quero que essas meninas saibam que não estão sozinhas, que existe esperança, que a justiça pode sim ser feita. Não estou defendendo a violência como primeira opção. Sempre incentivo as vítimas a procurar ajuda oficial primeiro. Polícia, Conselho Tutelar, Ministério Público. As leis estão melhores hoje. Há mais proteção. Mas também quero que saibam que quando o sistema falha, quando os monstros estão protegidos por poder e influência, ainda existem pessoas dispostas a fazer justiça. Recebo muitas mensagens de mães desesperadas, de meninas que estão passando por situações parecidas com a minha. Sempre dou o mesmo conselho. Denunciem primeiro pelos meios oficiais. Mas se isso não funcionar, se os culpados continuarem impunes, lembrem-se que a justiça pode tomar formas diferentes. Uma coisa que aprendi nesses anos todos é que o silêncio é o maior aliado dos abusadores. Eles contam com a vergonha das vítimas, com o medo, com a sensação de impotência. Quebrar esse silêncio é o primeiro passo para a libertação. Por isso criei este canal, para dar voz a quem não tem, para mostrar que é possível vencer os monstros. Hoje tenho 47 anos, sou mãe de 2 meninas lindas que criei para serem fortes e corajosas. Desde pequenas, elas sabem que não devem aceitar comportamentos inadequados de adultos, que sempre podem contar comigo para qualquer coisa, que eu vou protegê-las de qualquer perigo. Elas não vão passar pelo que eu passei. Às vezes me perguntam se eu não sinto remorso pelo que aconteceu com o professor Antônio e os outros homens. Minha resposta é sempre a mesma. Não sinto remorso nenhum. Eles eram monstros que destruíam vidas inocentes. O mundo ficou um lugar melhor sem eles. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Para vocês que estão me ouvindo e passaram por situações parecidas, quero que saibam que a culpa nunca é da vítima. Não importa como vocês se vestiam, como se comportavam, se beberam alguma coisa que não deviam. A culpa é sempre de quem comete o abuso, sempre dos monstros que se aproveitam da inocência das crianças. E para vocês que conhecem alguma criança que pode estar sofrendo abuso, não fiquem de braços cruzados. Denunciem, ajudem, protejam. Uma criança abusada hoje pode se tornar um adulto destruído amanhã. Mas também pode se tornar alguém forte como eu me tornei, alguém disposto a lutar por justiça. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no canal, que dão força para eu continuar contando essas histórias difíceis. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição significa que mais pessoas vão ouvir essas histórias, que mais vítimas vão saber que não estão sozinhas. Vocês são parte da minha missão de ajudar outras pessoas. Nos comentários, contem suas próprias experiências, suas histórias de superação. Este canal é um espaço seguro onde todos podem falar sem julgamento. E se vocês conhecem alguém que precisa ouvir uma história como a minha, compartilhem este vídeo. Às vezes, uma história de coragem pode mudar a vida de alguém. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem especial para qualquer predador que possa estar assistindo isso. Cuidado com quem vocês mexem. Nem toda vítima vai ficar quieta, nem toda família vai aceitar injustiça. Existem pessoas como Zé do Facão por aí, pessoas que não toleram quem machuca crianças. Pensem bem antes de destruir a vida de uma criança inocente. E para vocês, minhas guerreiras que sobreviveram ao abuso, lembrem-se sempre:
Vocês são mais fortes do que imaginam. O que não mata, fortalece. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, ser feliz e ajudar outras pessoas a encontrar sua própria força. Vocês merecem ser felizes, merecem justiça, merecem um final feliz para suas histórias. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde vou contar outra história que vai mexer com vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e lembrem-se, juntos somos mais fortes. Um grande abraço de quem passou pelo inferno e conseguiu encontrar a paz.